Anos sendo treinado e hoje chegou a minha primeira oportunidade. Graça e paz a todos. Amém. Quando a gente estava indo para a casa do Heriberto, um dia, meu pai falou assim, não, essa campanha que a gente vai fazer agora, nesse período de janeiro até fevereiro, eu gostaria que alguém pregasse, né? Aí ele falou assim, ô João, você quer pregar? Aí eu falei, se for de Deus, eu quero, né? Aí eu fiquei com medo, né? Porque se a pessoa nunca prega, assim, normalmente a pessoa fica com medo, né? Mas eu lembrei, não, se o Pai que está no céu nunca disse para eu ter um espírito de temor, por que eu vou ter agora? Para pegar para vocês? Pelo amor de Deus. Não, tô brincando, tá? A palavra de hoje... que eu quero trazer para vocês é sobre o tempo de Deus que é determinado, tá? Vocês creem que Jesus já desenhou todo o propósito de vocês nessa terra? Amém? É bem evidente nas Escrituras que Deus ele diz que desde sempre eles conhecem, antes de você falar com Ele, o que Ele já sabe que você vai falar para Ele. Então é evidente que Ele já tem um propósito para você nessa terra. E hoje, nessa noite, eu quero que você, junto comigo, porque eu também estou nesse propósito, que vocês ponham ele em sua mente e comecem a raciocinar junto comigo onde vocês estão nesse propósito, porque eu também estou dentro dele. Eu creio que eu já estou na metade. E eu quero que vocês se achem nesse propósito, porque eu creio que Deus quer trazer uma luz para vocês entenderem mais o que Deus tem sonhado para vocês, porque vocês, como já diz na palavra de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os de vocês. Então creem, porque a fé nada mais é do que um 8 ou um 80. Ou você crê totalmente naquilo, ou você realmente abandona. Porque Deus não é uma pessoa meramente que vai ficar aqui para você. Claro que Ele vai estar aqui para você para sempre, né? Mas eu digo assim, Deus, Ele não vai te dar algo se você não tiver posicionamento para Ele. Então a primeira coisa que você deve fazer é se posicionar diante de Deus. Isso é a primeira palavra que eu quero deixar referente ao temor de Deus. Temor de Deus nada mais é do que eu digo assim, respeito e honra, mas outros podem dizer também medo e receio por Deus. Porque por mais que Deus tenha trago a graça de Jesus quando Ele veio, Deus não mudou desde a época passada. A época que a gente tinha maior respeito, medo e receio por Ele. Porque o mesmo Deus que te dá é o que tira. Então a gente sempre tem que ter o receio e medo, porque Deus é todo poderoso e Ele faz o que Ele bem entende, para te deixar firme no propósito. Então vocês nunca podem perder o temor de Deus, porque é Ele que controla a vida de vocês. Amém? Amém. E eu creio que o temor de Deus, nos dois sentidos que eu acabei de mencionar, são mútuos, ou seja, juntos. Você tem que ter o temor, medo, receio, mas também a honra e o respeito. Eu, por exemplo, quando eu estava vindo aqui pregar, minha mãe já falou assim para mim, João, não vai de bermuda. Mas eu faço isso porque minha mãe mandou? Óbvio que não. Faço isso porque eu tenho respeito, temor de Deus. Amém? Então, eu sei que se eu viesse aqui desleixado, talvez Deus até me aceitaria, mas eu tenho respeito por Ele e honra, porque eu sei que Ele controla a minha vida. E por que eu vou fazer alguma coisa meia boca para Deus? Se Deus me dá tudo o que eu quero, se Ele me agrada de todas as formas possíveis, por que eu vou vir aqui fazer algo meia boca para Ele? Então, assim, antes de você fazer qualquer coisa para Ele, pense, Jesus já se agradaria daquilo que eu estou fazendo? Você tem que sempre se recordar que tem alguém maior olhando por vocês lá em cima. Não é só, eu vou fazer tal coisa para me aparecer para os irmãos. Pelo amor de Deus, né? Para aparecer para os irmãos, o que Ele vai te dar? R$500? Deus é o dono do ouro e da prata? Deus te guarda? Deus te protege? O que eu vou querer me aparecer para vocês? Eu quero me aparecer para Deus? Eu quero crescer com Ele? Então, assim, eu guardo essa palavra com muito carinho de temor de Deus. Porque eu sei que Ele me guarda, Ele me protege, então eu não vou fazer nada meia boca para Ele. Amém? Amém.
Eu tô com o celular para lembrar, tá? Que eu não trouxe o iPad. Também, eu quero deixar um texto para eu reforçar essa ideia de temor que está em Salmos 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanecerá para sempre. Ou seja, também eu cumpro os mandamentos de Deus porque, na verdade, Deus não pede nada além do que a gente, uma pessoa com conceito, iria fazer. Por exemplo, dos 10 mandamentos de Moisés, a primeira coisa é honrar a Deus de todas as maneiras. Isso aí, ok. Todo mundo vai fazer, porque todo mundo vai lembrar de orar a Deus. Pelo menos eu espero, né? Que vocês oram a Deus todo dia? Amém? Já estão no primeiro mandamento, então cumprido, tudo certo? O segundo, a gente tem os mandamentos de não roubar, não matar, não cobiçar. Ih, rapaz, até eu estou vindo de Bíblia hoje, não, tô brincando. E entre outros, tá? E você vê que Deus não pede nada além do possível. Deus nunca vai te pedir nada do impossível para você, porque Ele sabe que nós somos humanos, nós somos limitados. A gente não é um espírito já. Você já não está pronto para partir para a glória. Senão vocês já estavam lá, né? Vocês iam estar tudo em espírito. Aqui, por que eu ia estar pregando para vocês? Vocês já sabem de tudo, né? Já estão lá na glória. Para que eu vou pregar para vocês? Né? Então, assim, Deus sabe que a gente é limitado. E Ele não deixa a gente fazer nada além do que a gente consegue. Deus prepara planos para vocês que Ele já sabe todo o trajeto que vocês vão conseguir. Ele te dá, óbvio que durante o trajeto irá haver desafios. Porque Deus, Ele quer que você sempre seja aprovado para você dar glória para Ele, para você dar testemunhos para Ele. Porque senão, o que é a vida com Deus, se não a comunhão de testemunhar as maravilhas, os detalhes de Deus cuidando de vocês? Porque sem esses testemunhos, sem a palavra de Deus, óbvio também, a fé é nula. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou ter de fé aqui? Se eu não tenho vocês para compartilhar os meus testemunhos, as minhas maravilhas que Deus tem feito por mim? A fé é algo assim que envolve muito além do que vocês imaginam, gente. Enfim. Outro texto também que eu vou trazer é Salmo 102:1, que é: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Outro também está em Provérbios 22:4. O galardão, ou a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E para finalizar a questão do temor, Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Bom, sobre o último texto ali, sobre a recompensa, sobre o temor, olha aqui, gente. O temor do Senhor é uma instrução da sabedoria que precede... não, volta o texto. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, se eu tenho temor a Deus e vou ser recompensado por isso, por que eu não vou praticar isso? Por que a gente não pratica? Porque eu também, durante o meu desenvolvimento, eu também penso que eu sou prepotente referente a Deus. Às vezes eu acho, vou fazer tal coisa, porque eu também. A pessoa vai ter aquele momento de, para que eu preciso de Deus? O que Deus está me honrando? O que Deus está fazendo por mim? As pessoas pensam, eu também penso de vez em quando. Mas logo eu penso assim, cara, mas Deus, você pode até não prestar atenção, mas Ele está cuidando de você nos detalhes. Por exemplo, quando teve vou contar outra, porque essa daqui eu não posso. Minha mãe vai me bater depois, tá brincando. Quando eu queria fazer umas determinadas compras, eu não tenho uma quantia razoável de finança, né? Eu sou um jovem em desenvolvimento financeiro, ainda em desenvolvimento, né? E aí eu falei, e agora, Deus? Eu quero, o que eu vou fazer? Olhei para o lado, olhei para o outro e falei, vamos orar. Aí eu cheguei lá, comecei a orar, Deus, Tu és tão bom para mim, te agradeço por tudo que eu tenho, mas me faz mais um favor. Aí, de repente, eu falei assim, estava falando com minha mãe, né? A minha mãe, tal coisa,
assim e tal, você está querendo? Eu falei, quero. Ela, então tá, vamos dar um jeito. Aí eu falei, opa, Deus? Aí já fiquei feliz, né? Aí ela falou, não, tá, vamos fazer acontecer. Aí eu falei, eu posso te dar tal quantia, né? Ela falou, não, tá ótimo. Aí eu falei, que isso, Deus, me atendendo tão rápido assim? Jesus, nunca mais eu falo assim, não, pra que eu preciso de você? Deus, eu te amo, Deus, te amo, tô contigo. eu tô brincando, mas é verdade, tá? Deus prepara milagres. Né? Meus milagres são dessa forma, tá? E para minha família são diferentes. Minha família honra Deus desde 1900, e lá vai bolinha, porque eu não sou tão velho assim. E aí, os milagres que Deus tem na minha família, quando a gente ora, Deus sempre dá um jeito de nos suprir, de qualquer forma. A gente teve tempos que a gente não estava tão bem, Deus cuidou da gente de uma forma sobrenatural. Então, gente, não se esqueçam de ter temor de Deus, porque Ele cuida, Ele está com você, tá? Mesmo que você ache, Deus não está comigo. Cala essa boca, que Deus está ouvindo e Ele sabe que Ele está cuidando de você. Pode não ver os detalhes, mas Deus está contigo. Amém? Outro tema que eu quero dizer é referente que a gente não pode esquecer que Deus é um Deus forte, que sempre está conosco para nos dar os planos certos para nossas batalhas. Por exemplo, essa frase já foi mencionada, essa palavra, que quem vai à guerra sem antes ter um planejamento. Deus é da mesma forma. Em outro texto, não me recordo agora, mas provavelmente em Provérbios, diz o seguinte, os planos que não têm tanta, eu diria assim, empenho em formá-los, que são precoces, Deus não os abençoa. Mas aquele plano que tem uma maior, não um impulsionamento, mas um planejamento maior, Deus os abençoa. Então, assim, hoje nessa campanha, eu espero que vocês estejam anotando os seus sonhos, seus propósitos para Deus, porque tudo que é planejado, Deus te dá os recursos, porque você não pode ter pode até ter os recursos, mas Deus vai enviar os recursos para você. Ele vai te dar toda a capacitação para você realizar aquele sonho determinado, aquele propósito determinado. Você pode até já ter as ferramentas, mas às vezes você não tem o plano para executar a forma de usar as ferramentas. E Deus, nessa noite, eu espero que vocês, ao colocarem o propósito, peçam os sinais de Deus, para vocês saberem usar as ferramentas que Ele vai te proporcionar. Porque, assim, tem uma frase que é o trabalhador que não semeia, não lembro se é assim, tá? Mas acho que que não semeia e não honra o Deus, não trabalha em vão. E aquele que semeia a Deus, honra a Deus com o seu trabalho, esse recebe o seu galardão, que é a recompensa. Enfim, o que adianta você ter as ferramentas e não ter o propósito de Deus, e não ter um propósito de Deus para seguir? Porque assim, você pode até ter as ferramentas, seguir com seus próprios braços, mas você em algum momento, você vai começar a dar um bambu, vai virar para um lado e para o outro. E o que Deus vai te ajudar nesse momento? Ele vai te endireitar de novo. Ele vai te dar o caminho. Então, assim, você pode ter ferramenta, tentar fazer pelo braço, mas você vai se frustrar. Então, primeiramente, antes de fazer algum desejo, antes de ter uma determinação de Deus, bota o joelho no chão, começa a conversar com Ele. Vai no quarto e fala assim, Deus, eu estou fazendo certo. Deus, eu estou fazendo conforme a tua vontade. Deus, você acha que esse sonho vai dar certo? Começa a conversar com Ele. Gente, conversar com Deus é bom demais. É só você e Ele. Você pode falar qualquer coisa. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Gente, por que eu vou esconder algo de Deus? Eu não vou falar com Deus porque eu sou pecador. Eu também sou. Eu sei com vocês. Por que eu não vou falar com Deus se Ele sabe de tudo? Gente, a gente faz coisas horríveis? Faz. Mas vou fazer o quê? Jesus, ele disse assim, Deus é fiel e justo para perdoar. Então, eu sou praticante da palavra, eu ativo essa palavra e falo, Deus, me perdoa.
eu errei, mas você é fiel e justo para me perdoar. Gente, acabou. Às vezes você tem um teto, uma coisa que você cria na sua cabeça, mas gente, Deus é livre, Ele te escuta. Começa a conversar com Ele, começa a botar os seus planos com Ele, começa a ter uma maior intimidade com Ele. Deus às vezes não te deixa ir muito longe nos seus planos porque você não tem intimidade, porque você não começa a conversar com Ele, porque você não faz o básico. Gente, uma conversa, eu converso todos os dias com, pelo menos um pouco com meus pais. Isso é básico, gente. Conversar com Deus é a mesma coisa. Se você quer que algo flua, se você quer que algo comece a dar certo e determinação, vocês precisam conversar com Deus. Precisam pelo menos ler um pouco a Bíblia para ter mais conhecimento. A cada dia que eu passo, tem alguns versículos que eu... Porque tem dias, ninguém é perfeito, né, gente? Tem dias que eu estou triste, tem dias que eu estou errado. Então, assim, eu vou para casa, eu vou no meu quarto, me tranco, não quero conversar com ninguém. Faço o quê? Peraí. Gira a página, vai ali. Às vezes eu pego assim, um livro de provérbios, fala tanta coisa, gente. Se vocês lerem provérbios, você vai ver tanta coisa que te ajuda. Vocês não têm ideia. Vou pagar coach. Tá gravando, né? Ia soltar nomes aqui. Ia falar, pra que pagar coach se eu tenho a Bíblia, gente? Abre provérbios, salmos. Até quando o rei Davi, grande rei Davi, que seguia tudo conforme o coração de Deus, ele também teve tentações, gente. Ele também teve aflições. E ele escrevia muito, né, em salmos. Ele agradecia, porque ele reclamava, mas sempre agradecia a Deus. Porque eu também levo isso muito de princípio na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu e tudo que Ele me dá. Mesmo que os dias são ruins, mas eu já agradeço a Deus. Pelo menos eu tenho que comer, pelo menos eu tenho o que agradecer. Porque tem tanta gente miserável. Gente, vocês já viram os mendigos na rua, como é que vivem? Gente, isso é horrível. Eu agradeço todos os dias por pelo menos ter uma casa, pelo menos ter uns pais para me cuidar, pelo menos ter comida para comer. Vocês já agradeceram por isso hoje? Porque tem tanta gente passando necessidade, porque eu não vou nem mencionar mais. Enfim. Então, assim, eu levo isso como princípio, espero que vocês levem também. E também, para que, eu já falei isso no início, mas vou reforçar de novo, para que Deus comece a realizar seus propósitos, tome um posicionamento. Comece a conversar mais com Deus, a ler um pouco das Escrituras, porque lá você aprende muito. Você vai começar a entender mais Deus, como é que Ele é, como é que as coisas que Ele determina a gente fazer, porque assim, a gente vem aqui todo dia na igreja, ouve pregação, é interessante, mas sempre Deus quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. E assim, às vezes você pode encontrar Deus no louvor, não necessariamente aqui na pregação. Você pode encontrar Deus lendo, você pode encontrar Deus de várias formas. A pregação é importante para vocês começarem, para vocês se alimentarem toda semana, para vocês terem mais força para aguentar a semana, é verdade. Mas Deus também quer que você tenha propósito com Ele, que você se posicione, converse com Ele, ore com Ele. Então, assim, comece a conversar mais com Deus. Amém? Amém. Peraí, tá? Em segundo aspecto que eu quero falar, trazer o contexto da época de Moisés. Na época que depois que não eram judeus ainda, hebreus estavam no deserto, e nesse momento eles sabiam que iam para um determinado lugar, certo? Isso aí até tudo bem. Eles rodearam no deserto, gente, cerca de 40 anos. Vocês querem ficar grudados no seu propósito com Deus 40 anos? Sozinho? Porque o povo só reclamava. Quero maná. Quero outras coisas. Quero carne. Nossa, gente, imagina Deus ouvindo todo dia a mesma reclamação. Pelo amor de Deus também, né? Vamos começar a agradecer mais. Deus deve estar pensando assim, não, vamos agradecer mais. Não escuto alguém agradecendo nesse povo. Enfim, e aí, o que eu quero dizer? Deus, ele planejou tudo
mas como o povo era rebelde, não cumpria o que ele pedia, gente, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, assim, eu quero deixar para vocês que naquela época tinha uma barreira de areia, e quando vinha a noite, vestia de fogo. Então, assim, Deus te dá o caminho, você tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, mas assim, você vai se frustrar. Deus te mostra o caminho, então segue Ele. Segue Ele. Vem as frustrações, vem as aflições, vem, mas segue o caminho, porque Deus já tem todo o seu plano planejado. Então, assim, quando eles estavam no deserto, ficavam indo, aí Deus enrolava, porque eles começaram a reclamar. Assim, se vocês querem ficar nisso aí, podem ficar. Mas eu já defini na minha vida que eu quero mudar. E eu quero me tornar algo que não seja mais igual um bambu que fica sempre de um lado para o outro. Eu quero ficar algo constante. Então, assim, nunca deixe de ficar, de agradecer, de sempre estar com Deus, que Ele vai te fortalecer nos seus propósitos. Amém? E vai te dar o caminho. E eu não me recordo, eu botei aí a passagem do pão. Enfim, na Bíblia há uma passagem que diz o seguinte: quem é o pai que o filho pedir um pão, ele dará uma cobra. Então, assim, Deus sempre tem sonhos melhores para vocês, sonhos e bons propósitos para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode ter já um sonho. Eu, por exemplo, já estou em um determinado sonho, mas pode ser que Deus saiba, Ele que é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele pode me mudar do propósito, porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas lá na frente Ele já está me proporcionando desde já uma mudança, porque sabe que lá na frente vai ter uma tristeza, porque eu tenho uma mente limitada, eu sou humano, mas Deus sabe de tudo. Então, assim, eu espero que vocês coloquem já sabendo que Deus possa fazer alguma mudança nos planos de vocês, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é um homem que cumpre, provê a família, então Ele não vai fazer nada muito arriscado. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que está sempre com vocês. Então, assim, se Ele fizer algo muito que faça algo muito diferente, vocês sabem que Ele vai estar contigo, Ele vai estar cuidando de vocês. Então não se preocupem, porque Deus é fiel. Amém? Amém. E quanto maior o seu sonho, maior a sua determinação, maior o seu propósito, eu quero dizer que Deus também vai aumentar os seus desafios. Então esteja preparado, porque você pode pedir uma coisa muito grande e Deus também vai te trilhar um caminho muito grande, porque nenhum processo é curto. Deus, se você pedir algo muito grande, Deus vai te dar o caminho, mas o processo é grande. Às vezes você vai ter que deixar muitas coisas para trás, você vai ter que ter uma renúncia muito grande, porque assim, até você chegar lá, no seu determinado ponto, Deus vai te trilhar o caminho que você vai ter que, infelizmente, deixar alguma coisa de lado. Por exemplo, eu, em algum ponto, vou ter que perdê-lo. Quando eu estou trilhando meu caminho, eu vou ter que deixar minha família. E isso é algo muito importante para mim. Mas em algum momento, no meio da minha caminhada, eu vou ter que deixar eles de lado. Eu vou ter que deixar de ter a minha mãe lá cuidando, passando minhas roupas, fazendo minha comida. Vou ter que me tornar uma pessoa independente. Então, assim, eu vou ter que renunciar de todo dia não ter que arrumar minha cama. Eu vim cantar isso aí, eu arrumo. Tem todo dia que fazer minha comida, todo dia que vai estar lá lavando a roupa. Então, assim, no meu caso é dessa forma, né? E também eu vou começar a pagar boleto. Meu, isso aí, olha, boleto. Enfim, e aí eu vou ter que renunciar a várias coisas. Por exemplo, eu não vou poder mais comprar as coisas que eu gosto. Eu vou ter que começar a prover a minha vida. Então, assim, essas vão ser as coisas determinadas que Deus vai pedir para eu renunciar.
Então, assim, todo mundo vai ter. No meu caso é esse, vocês vão fazer o plano da sua forma. Então, vocês vão ter algumas renúncias que vão ter que deixar de lado. Porque durante todo o processo você vai evoluindo e vai tendo um desenvolvimento que Deus vai te mostrar. Isso aqui é bom para você, isso aqui não. Você vai sentir no seu coração, isso aqui não faz mais sentido para mim, isso aqui faz. E aí você vai começando a ser lapidado por Deus durante o processo. Entendem? Bom, depois de ter dito grandes palavras, vocês vão entender também que quando vocês estiverem no desafio, vocês vão ter também novas responsabilidades. Deus, quando te põe, quando você chegar lá no seu determinado sonho, você vai ter novas responsabilidades. Você vai ter... tem pessoas que... Eu honro a Deus, eu digo minha oferta todos os domingos, todos os meses. Então, assim, isso é um fator determinante também. Porque, assim, está determinado desde antigamente que a gente tem que separar um montante para Deus. Então, assim, eu honro a Deus todos os meses. Não deixei faltar nada para Ele. Sempre entreguei o que era determinado para Deus. E a partir do momento que você vai evoluindo na sua caminhada, Deus vai te prosperar. Porque já estava escrito, vocês se leram comigo, né? Vocês não têm amnésia. Quem tem temor de Deus, a gente vai ter riqueza, vida e abundância. Então, assim, se você vai começar a ganhar uma prosperidade maior, você também vai ter responsabilidade de honrar Deus a mais. Porque o que adianta eu receber tudo que Deus está fazendo por mim e não honrar Ele também? Porque, assim, Deus proveu que seus sonhos fossem realizados. Deus proveu tudo. Deus te deu a direção. Deus pôde não deixar você faltar nada. Então, o que é isso tudo que Deus está proporcionando para mim e eu não ofereci nada para Ele? Porque, assim, fácil é ganhar, difícil é perder. Então, assim, antes que eu perca, eu honro a Deus, porque eu sei que é Ele que está me dando tudo. Então, assim, lembrem de Deus também nessas horas. Eu sei que é difícil entregar uma parte do salário, mas eu tenho certeza que, como acontece comigo, Deus me honra. Deus sempre me dá tudo de novo. Porque dinheiro é dinheiro. A gente sabe que é uma função importante na nossa vida social. Porque se você não tem dinheiro para muita coisa, você vai ficar meio triste, você vai ficar meio cabisbaixo e tal. Mas, gente, Deus honra. Deus é um Deus bom e prospera. Então, comecem a honrar Deus e vejam o que Deus pode fazer por vocês. Então, assim, se vocês fizerem a prova e tiverem um pouco do que eu tive com Ele esse ano, vocês vão ver que Deus é um Deus de honra e que está sempre com a gente, tá? Amém? E, para finalizar, Eclesiastes 5:19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, a lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Em outras palavras, isso é presente de Deus. Então, assim, no meio dessa jornada, você vai ganhar riquezas, bens e poder delas por comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Deus vai te proporcionar tudo, vai te dar um presente, porque já está escrito aqui. Então, peçam esse presente para Ele. Todo mundo quer essas qualidades que foram dotadas desse texto. Então, assim, comecem a ativar, porque a Bíblia nada mais é do que uma ativação também, tá? Você tem que ativar as palavras do Senhor. Você pode falar, isso é uma besteira do João é filho de pastor, sabe de nada, não, faça suas escolhas. Mas, assim, eu creio e ativo todos os domingos uma palavra em mim. Porque Deus vai me lapidando, Deus vai me formando como uma pessoa e como um servo de Deus. Então, assim, comecem a ativar as chaves e vocês vão começar a determinar, a ter melhores
melhorar a sua fé com Deus. Vocês vão ver os detalhes, vão ver mais Deus em cada coisa que vocês fazem. Amém? Amém. E é isso. Essa é a minha palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Seria bem curta, tá? Eu agradeço por vocês terem me aguentado aí uns 15, 30 minutos, não sei quanto que foi. E vamos... Tem que orar pelo